Muito se fala de fascite plantar. Antes de publicar aqui mesmo, eu rolei muitas vezes o YouTube, o Instagram, e vendo o que as pessoas colocam, o que os médicos informam. E o que eu tenho a acrescentar aqui é relativamente diferente do que eu tenho visto, porque eu vou dar algumas dicas, não muita coisa, porque em 6, 7 minutos é impossível de falar, né, todo o universo que a terapia corporal pode fazer para uma pessoa portadora de fascite plantar, mas tem umas dicas preciosas que são eternas. E essas eu gostaria de passar adiante. Que um ortopedista uma vez me falou, que temos que cuidar da nossa fascite plantar. Não que a gente vá alimentar essa fascite, né? Porque cuidar significa alimentar, fazer com que ela não morra. Não é assim. Mas o que ele quis dizer, eu entendi bem, é que na medida que ela aparece, a gente vai resolver. Então, as causas, a maioria das pessoas que têm fascite plantar já estudaram, então tem esforços repetitivos, tem obesidade, tem desequilíbrios posturais, problemas de bacia, problemas de coluna, que fazem com que o arco plantar, o arco do pé, ele, que é na verdade um triângulo bem feito, né? Um triângulo do dedão, né? O hálux, o dedinho e o calcanhar. E o arco do pé, ele pode desabar. No que ele desaba, a dor. E toda inflamação é dor. Então, a primeira dica importante é a autonomia. Uma pessoa que quer realmente cuidar de si própria não vai ficar refém de nada, de médicos, medicação ela já vai conhecendo, a pessoa sabe qual é o melhor anti-inflamatório, analgésico, isso em termos de medicação, né? Se é uma medicação homeopática, então a pessoa já descobre como é que o estômago funciona, como é que o organismo reage. Então, já tem lá os seus remedinhos, quando a crise chega, se a questão primordial não for resolvida, né? Se a pessoa, ou mesmo tendo resolvido, de vez em quando desliza. Então, obesidade que não consegue se resolver, uma corrida de um atleta que não consegue deixar de fazer, e etc. Então, nessa autonomia já tem a medicação. Segundo grande passo é a pessoa aprender, se ela não buscar um terapeuta de massagem, o que é muitas vezes um luxo, é a questão de tempo, disponibilidade. Então, a própria pessoa pode fazer a sua massagem na planta dos pés. Isso já vai dar um alívio, vai dar uma abertura grande para essa fáscia poder respirar. Então, massagem é fundamental. A pessoa aprende a lidar com o seu próprio corpo. Alongamentos. Os bons alongamentos para fascite plantar pressupõem um objeto, para ficar uma coisa bem feita, assim, localizada. Então, bolinha de tênis, bastão de madeira. Após uma massagem, a pessoa faz uma flexão da cabeça sobre o tronco e o tronco sobre os membros inferiores. Com isso, ela faz um estiramento da cadeia posterior, panturrilhas, coxas, até toda a cadeia da coluna, parte da coluna e até a cabeça. Isso já vai dar um espaço, criar um espaço para receber oxigênio, que é fundamental, né? Todos os exercícios de consciência corporal pressupõem micromovimentos com chegada de oxigênio. Então, a pessoa já tem sua bolinha de tênis, seu bastão, e ela sabe como lidar com isso.
É necessário aprender direitinho, né? E, em termos ainda dentro desse raciocínio que a própria pessoa se resolve, no final, um escaldapé é trazer calor. Trazer calor. Esse é o raciocínio da medicina tradicional chinesa. O gelo, na medicina tradicional chinesa, só é usado no trauma. Gelo significa anestesia. Então, os vasos sanguíneos ficam fechados, vasoconstrição. Então, na dor, é necessário calor local. Então, colocar os pés numa bacia quente, deu o tempo necessário, massagem depois, talvez umas bolinhas ali, para ficar em pé em cima da bacia. E, se a pessoa necessitar, antes de deitar, ela coloca também bolsas de água quente na cama. E uma dica fundamental são as palmilhas, quando o ortopedista prescreve. Não usar sandálias havaianas, porque abre totalmente, tira o equilíbrio do arco do pé. A sandália havaiana serve para outras coisas, mas para portador de fascite não pode ter o pé solto. A mulher não deve usar saltos altíssimos e sempre usar um escarpão, porque o arco do pé ele precisa recuperar o seu eixo, a sua central de forças. Um eixo central daqueles 3 pontinhos que eu mencionei aqui. Por hoje é isso. Espero que todos cuidem e resolvam, porque quando a causa é resolvida, não tem mais dor na fascite. Não tem mais fascite. Fica com o pé livre. Um abraço.